Olá, pessoal! Hoje iniciamos um novo tópico na nossa disciplina de Direito Constitucional. Como a gente viu ao longo das últimas aulas, estudamos com exaustão as características do Estado Federativo, de todos os seus entes, suas competências, enfim, vimos como um todo como que funciona a federação no âmbito do Brasil. E agora a gente precisa avançar o nosso estudo para compreender um outro tema que é de extrema relevância também para o estudo do direito constitucional, que é justamente a tripartição das funções estatais. Rememorando aí um conceito clássico trazido por Montesquieu, sabemos que o Estado ele desenvolve a sua soberania através de três grandes poderes, ou três funções precípuas, denominados então de tripartição de poderes. Esse modelo ele também foi adotado na Constituição Brasileira de 1988. E é de se destacar que no artigo 2º estabelece então essa tripartição de poderes, considerando como poderes que compõem o Estado brasileiro, quais sejam o legislativo, o executivo e o judiciário, que exercem as suas funções de forma autônomas, independentes e, de certa forma, cada um pode controlar e fiscalizar uns aos outros, o que a gente denomina de contrapesos. Em tese, a criação dessas funções estatais, ela teve como um único objetivo possibilidade de controlar o arbítrio e garantir um bem-estar social. Porque de nada bastaria a gente ter um Estado totalitário e absolutista se a gente não colocasse limites a essa função estatal. Então, dentro desse contexto é que surgem as figuras aí precípuas das funções dos poderes que são destinados ao Estado brasileiro. Dentro dessa tripartição, dois poderes, especificamente duas funções, serão objeto de nosso estudo durante este semestre letivo, que são o poder legislativo e o poder executivo. As considerações relativas ao poder judiciário vocês verão no próximo Direito Constitucional, no próximo semestre. Mas já de início é preciso destacar que dentro desse contexto em que há essa tripartição de poderes que são independentes e harmônicos entre si, que há a possibilidade então de um poder fiscalizar o outro de certa forma através do que a gente denomina de pesos e contrapesos, a gente tem que entender também que cada um desses poderes, eles exercem uma função principal, mas também eles exercem funções atípicas. Dentro desse cenário, a gente pode considerar que como funções típicas, nesse contexto, temos como a função típica do legislador, do poder legislativo, legislar e fiscalizar, do poder executivo, de administrar, de organizar, e do terceiro poder do judiciário, que é julgar. Mas já de antemão, todas essas funções que são típicas, todas essas parcelas, de soberania estatal que é conferida a cada um desses poderes, de certa forma, também poderá ser atribuída de forma atípica para cada um dos poderes. Isso significa dizer que o legislativo ele não vai ter função apenas de legislar, de criar normas e de fiscalizar. Ele vai ter também a possibilidade de ter algumas funções atípicas. E aqui nesse ponto eu quero que vocês anotem quais são as funções atípicas do legislativo. As funções atípicas do legislativo são a possibilidade dele administrar e perceba, dentro do legislativo há órgãos, há funcionários, há servidores e todos eles são administrados, organizados e geridos através de uma estrutura que é criada pelo próprio Poder Legislativo.
Então, aqui ele consegue plenamente exercer uma função atípica de administrar e de organizar todos os seus recursos humanos e materiais que são destinados para cumprir a sua função fim, sua função típica, que é legislar e fiscalizar também. Além disso, o poder legislativo, como uma função atípica, ele também pode julgar. E vou dar um grande exemplo disso partindo da esfera federal. Dentro da estrutura que a gente tem no governo federal, o Congresso Nacional, né, o Poder Legislativo Federal, ele pode, né, ele tem como atribuição processar e julgar os crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República. Então, ele exerce aqui um papel firme de julgador, mas um caso extremamente atípico, excepcional, que foi previsto pelo Constituinte, que é justamente a possibilidade de processar e julgar crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República. Então, ficou claro para vocês o que é a função típica e a função atípica? Nesse ponto aqui específico, falei de uma forma detalhada como que funciona a estrutura, né, e as funções típicas e atípicas do legislativo. Mas, da mesma forma, também temos funções típicas e atípicas que são atribuídas ao executivo e ao judiciário. Mas a gente verá isso nas próximas aulas, nas futuras aulas. O que eu quero que fique bem claro para vocês é que todas essas funções, elas são atribuídas pelo Constituinte no momento da elaboração da Constituição. E é justamente a Constituição que determina o que cada poder, o que cada função pode fazer e os seus limites de atuação, sob pena de um invadir a esfera do outro, o que a gente denomina de ingerência, ou seja, pelo Constituinte é vedado a ingerência indevida, ilegal, inconstitucional de um poder em outro. Isso significa que eu não posso permitir que o judiciário, vamos por aí, o Supremo Tribunal Federal, comece a legislar, porque senão, de forma indevida, né, o judiciário, ao legislar de forma geral e abstrata, estaria usurpando uma função precípua que é do legislativo. Percebem isso? Por isso que o Constituinte ele estabelece esses limites. O que cada poder pode e o que cada poder não pode fazer dentro do seu limite de atuação, dos seus limites de atribuição. Especificamente, o Poder Legislativo ele encontra-se disciplinado nos artigos 44 e seguintes da Constituição. Então, já sabemos que a Constituição tem que estar do lado aí durante as nossas aulas envolvendo também o Poder Legislativo. Para facilitar o nosso entendimento aqui da matéria, propus para vocês uma estrutura de estudo para a gente compreender melhor como se organiza, como funciona, como que são as imunidades, como que os membros de cada poder pode atuar. E aí eu pensei a seguinte estrutura e eu quero que vocês anotem aí no seu caderno, que todos os poderes nós vamos estudar a partir dessas premissas. Primeiramente, a sua estrutura, ou seja, como ele se organiza. Depois, seu funcionamento, como é a dinâmica em que ocorrem suas atividades. E, por fim, a garantia de seus membros. Aqui a gente está dizendo a respeito das prerrogativas que gozam, por exemplo, os parlamentares, prerrogativas de foro, por exemplo, imunidades, todas essas regras envolvendo aí o exercício do mandato parlamentar. Então, gravaram aí? Anotaram aí? Essa será então a nossa estrutura de estudo daqui para frente para tentarmos entender e estudarmos com profundidade todas as nuances que envolvem o poder legislativo.